Capítulo 524. 17 horas, Avenida Oliveira, loja de adivinhação de Pan. Alger Wilson empurrou uma porta de madeira marrom com painéis de vidro acima dela e entrou na cafeteria que tinha como tema o misticismo. Ele pediu uma xícara de café fermo do Vale da Paz nas terras altas das estrelas do continente sul. Ele pegou as cartas de tarô que havia comprado antes e as colocou ao seu lado. A carta do topo era o enforcado, representando um anjo pendurado de cabeça para baixo com as mãos amarradas nas costas. Ao contrário desta manhã, ele vestia uma túnica clássica escura e usava um barrete de clérigo, como um feiticeiro ou mago do folclore. Depois de respirar silenciosamente, Alger tomou um gole de café lentamente. Ele não demonstrou nenhuma ansiedade por esperar. Depois de cerca de 5 ou 6 minutos, a grossa porta de madeira marrom se abriu novamente e um jovem com um casaco preto e meia cartola entrou. A aparência do cavalheiro não tinha nem 30 anos. Seu rosto era magro e anguloso. Ele tinha um temperamento maduro e sombrio. Não foi outro senão Klein quem modificou ligeiramente sua aparência e mudou sua personalidade. Ele não usava óculos com armação dourada, mas sua visão não foi afetada. Com uma análise casual com os olhos, seu olhar pousou nas costeletas azul escuras de Alger. Klein olhou para baixo e viu a carta do enforcado colocada virada para cima no baralho. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou, tirou o chapéu e sentou-se em frente a Alger. Ele disse com um sorriso sombrio: "Eu gostaria de fazer uma adivinhação." Enquanto falava, já havia percebido a aparência do membro mais antigo do clube de tarô. Traços faciais profundos, contornos ásperos, com um aspecto claro e envelhecido. É óbvio que ele era uma pessoa adepta da luta e costuma estar ao ar livre. Sua pele é bronzeada, mas difere da dos nativos. Ele é como o resultado de um loenense puro sendo espancado pela luz durante anos, mas o cabelo azul escuro é mais peculiar, algo que não pertence a Loen. É mais perto dos colonos da Baía de Desi, que vivem na região do Mar Berserk. Sangue mestiço. Klein fez seu julgamento. Alger olhou para o cavalheiro através dele, sobrepondo lentamente sua imagem com a do mundo. Então, empurrou a carta de tarô e disse em voz baixa: "Isso requer que você embaralhe e corte suas próprias cartas." Klein estendeu a mão e as pegou, abrindo-as completamente. Em seguida, ele as juntou e embaralhou. Ele cortou as cartas continuamente, tirou 3 cartas e as colocou em uma disposição de passado, presente e futuro. Klein recostou-se lentamente, mas virou a carta do meio do tarô com a mão direita. Mostrava uma mulher nua usando apenas um lenço de seda roxo, cercada por uma guirlanda verde como uma porta. Esta era o mundo, de número 21. O número 22 voltou a 0, simbolizando o louco. Como devo interpretar isso? Klein perguntou deliberadamente. Embora o enforcado não tivesse mencionado explicitamente que o mundo era o adorador do louco, Klein não achava necessário esperar o contrário. Ele sentiu que ser honesto ajudou a estabelecer sua imagem. Se Alger não tivesse adivinhado, então foi um ato de abertura e confiança. Se Alger já soubesse do assunto, faria o mundo parecer à vontade, como se tudo estivesse ao seu alcance. E ele sabe que eu sei. Ele já acredita que eu adivinhei antes de levantar o assunto acima da névoa cinza? Impressionante! O coração de Alger disparou quando ele respondeu em um ritmo moderado: "Está invertido." Significa que as coisas vão falhar por falta de preparação. Que tipo de preparativos são necessários? Klein assentiu pensativamente e perguntou. Alger pegou de volta todas as cartas de tarô, exceto o mundo, e habilmente embaralhou e cortou as cartas. Então, ele abriu a carta de cima. Era o Hierofante.
A voz de Alger permaneceu profunda e baixa. Você precisa de conselhos. Você precisa da ajuda da fé e da religião para evitar seguir o caminho errado. Sem esperar que Klein falasse, ele seguiu a sequência e virou a segunda carta. Nela estava a lua que dominava a terra. Você ficará confuso, exausto e vagando em seus sonhos, mas isso é apenas temporário. Em seguida, Alger entregou uma terceira carta de tarô, era o sol. Tudo passará e a luz brilhará sobre a terra, falou ele como um charlatão. Klein permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois aparentemente pediu confirmação, igreja, sonho, sol. Uma sugestão de sorriso se espalhou pelo rosto de Alger. Ele assentiu levemente e disse, isso mesmo. Ele havia escondido dicas para o plano durante a adivinhação do tarô. Na verdade, em uma situação em que ele não tinha nada a ver com o assunto e nem sequer era notado, não havia necessidade de ser tão diplomático. Ele poderia ter descrito as coisas em detalhes diretamente, mas Alger sentiu que ainda precisava testar um adorador como o mundo. Ele queria saber se era inteligente o suficiente, em vez de confiar em sua força. Se a inteligência deles estivesse no mesmo nível, Alger sentiu que eles poderiam cooperar mais no futuro. Não havia necessidade de conversar muito entre pessoas inteligentes, pelo contrário, tentaria não envolver o mundo nos seus próprios assuntos. Ele só pediria ajuda quando precisasse de um ajudante, a menos que o senhor louco tivesse outras ordens. Agora, a resposta do mundo e as apresentações anteriores confirmaram que ele era astuto, cruel e experiente. Eu sou um especialista em cartas de tarô. Nesses assuntos, senhor enforcado, você é apenas um novato. Klein riu secretamente, menosprezando-o interiormente. A mensagem escondida na interpretação do enforcado era muito simples. O hierofante quis dizer que queria informar a Igreja das Tempestades sobre Blazing Danites e Steel Mavet, e então usar o poder dos punidores mandatários para dividir o inimigo e colher os benefícios. Isso era algo que Klein usava com frequência, então não houve dificuldade de compreensão. As cartas da lua e do sol que se seguiram foram um lembrete e um aviso do enforcado. Como os punidores mandatários estavam envolvidos, uma certa cautela teve que ser tomada. De acordo com a experiência de Alger, seus colegas em Baian definitivamente usariam um artefato selado que poderia forçar muitas pessoas dentro de seu alcance a cair em um sonho, ao lidar com questões semelhantes. Sobre Mavet, significava que deveria haver um item específico no domínio do Sol que o visasse. Sou imune a sonhos, então não tenho medo do Sol. Klein estendeu a mão e virou a carta invertida ao mundo, colocando-a em sua posição correta, significando que esse plano era viável e que ele faria preparações. Alger ergueu a cabeça e respirou fundo. O mestre aqui é especialista em aromaterapia. Ela pode usar as fragrâncias de diferentes óleos essenciais, extratos, incensos e essências florais para tratar problemas emocionais correspondentes e pacificar a mente inquieta. Você quer tentar? Usando o ponto de contato na Avenida Amires? Klein sorriu em resposta. Ok. Os dois se entreolharam enquanto permaneciam imóveis. Eles pararam mais de falar sobre a aromaterapia, pois os dois já tinham tudo planejado. Klein não ficou mais tempo do que o necessário. Ele tirou o relógio de bolso, olhou para ele e levantou-se lentamente. Alger tirou o sorriso, pressionou a mão no peito e fez uma leve reverência. Vamos louvar a Deus. Todos os resultados da adivinhação vêm de sua revelação. Você até sabe como expressar sua lealdade. Klein tentou conter o riso enquanto respondia sério, imitando Alger, vamos louvar a Deus. Ele deu 2 passos para trás, então parou de repente e olhou para trás, para Alger, rindo enquanto colocava o chapéu.
Francamente, você não é adequado para esse tipo de roupa. Ah, Alger não conseguia acompanhar a linha de pensamento do Senhor Mundo. Quando Klein saiu da cafeteria temática, Alger retraiu o olhar e olhou para o espelho no canto e deu uma boa olhada em si mesmo. Inicialmente, ele não achou que houvesse nada de errado em usar aquilo. No entanto, após a observação do mundo, ele achou mais inconsistente quanto mais olhava para si mesmo. Finalmente, entendeu por que ele havia dito aquilo. Um sujeito que parecia grosseiro e endurecido, parecendo capaz de convocar 100 marinheiros a qualquer momento para espancar seu oponente, ou pegar um machado e cortá-los em pedaços, realmente não deveria estar usando um manto clássico de feiticeiro tão misterioso. Isso tornou seu comportamento um tanto anormal. Reticências. Catedral das Ondas. Alger, que havia voltado a vestir suas roupas originais, manteve-se discreto e seguiu os fiéis até o salão. Aproveitou a confissão para se encontrar com o bispo, Shogo, através do padre responsável. Depois de saudar, foi direto ao assunto. Vi Blazing Danites, que afirma que a chave que a contra-almirante Iceberg possui não tem nada a ver com o Tesouro da Morte e que eles estão até dispostos a vendê-la. Ele me confiou a missão de anotar o paradeiro de Steel Mavet. Aparentemente, ele foi ferido por este segundo imediato do Almirante do Sangue e está com pressa para escapar de sua perseguição. Excelência, desejo divulgar esta notícia, fazendo com que Steel Mavet e seus subordinados tenham sucesso em encurralar Blazing Danites. E desejo aproveitar esta oportunidade para capturá-los todos ou executá-los no local. Isso será capaz de efetivamente manter sob controle a arrogância dos piratas. Shogo revelou um olhar de aprovação. Muito bom. A maneira como você faz as coisas é melhor do que eu esperava. Alger respondeu com um olhar de humildade. Tudo isso decorre da orientação do Senhor e também de seus ensinamentos. À noite, encontrarei um alvo adequado para divulgar esta notícia. Se eu vier orar novamente, isso indicará que Steel Mavet temporariamente não está agindo. Se eu não aparecer, significa que posso estar contido por ele ou por seus subordinados para evitar que qualquer notícia vaze. Isso significa que eles caíram na armadilha. Depois de dar detalhes sobre o local e outros assuntos, Alger voltou ao confessionário e saiu como de costume. Reticências. 7h15 da noite, Bar Folha de Amires. Alger, vestindo calças largas e uma toalha de cabeça enrolada em seu cabelo azul escuro, estava parado ao lado de um ringue de boxe e segurava um copo de Lanti-Proof na mão. Com uma expressão zombeteira no rosto, ele olhou para os dois competidores com hematomas por toda parte. Logo, percebeu que seu alvo havia entrado na sala e estava indo direto para o balcão do bar. Depois de um tempo, ele se sentou ao lado do homem magro e disse com uma risada: ouvi dizer que Steel chegou a Baian. O homem inclinou a cabeça em alarme e respondeu com um sorriso falso: por que não sei sobre isso? É mesmo? Parece que Blazing me enganou. Alger bateu no balcão do bar e bebeu um gole de álcool. Blazing Danites? Os olhos do homem brilharam quando ele perguntou hesitante. Sim, é ele. Alger cerrou os dentes. Eu o vi esta manhã no cassino Moeda Dourada. Este maldito sujeito afirmou que Steel estava em Baian. Pui! Como ele ousa mentir para mim? Os olhos do homem moreno e magro dispararam ao redor sem interromper. Ele terminou de ouvir em silêncio, levantou-se e riu. Esqueci que tenho algo para fazer. Devemos ter um jogo de cartas outra hora. Ele deu um tapinha no ombro de Alger e, aparentemente sem pressa, saiu do bar rapidamente. Alger segurava um copo de álcool, virando-se para olhar para suas costas. Seus olhos pareciam profundos e sombrios, e não havia sinais de sorriso nos cantos de sua boca. Nota:
Hierofante é o termo usado para designar os sacerdotes da alta hierarquia dos mistérios da Grécia e do Egito. É o sacerdote supremo, que pode ser chamado também de sumo sacerdote. Ponto.